Mandar o link aqui. Então, pessoal, boa noite. Saudações a todas e a todas. É um prazer estar aqui fazendo mais uma live, iniciando mais uma live. A gente começou na semana passada e estamos dando prosseguimento ao projeto, conversando sobre temas importantes aqui da nossa cidade, trazendo pessoas para esclarecer de maneira mais eficaz essas temáticas. A gente tem que agradecer muito, porque a gente teve um resultado muito positivo na semana passada, muitos comentários positivos, muitas felicitações, muitos desejos de sucesso, e a gente vai continuar realmente dando mais esse passo. Meu nome é Márcio Coelho, mais uma vez, boa noite. Sou cientista social formado pela UESC, sou professor de Sociologia, especialista no ensino de Sociologia e em gestão de políticas públicas em gênero e raça. Sou filiado ao PSOL, aqui em Eunápolis. Aqui eu vou abrir um parêntese rápido para falar um pouquinho, mesmo que de forma breve, sobre a trajetória que a gente está tentando trazer aqui em relação ao PSOL para a cidade. Desde o ano passado, na verdade, final de 2018, nós estamos reativando o partido aqui na cidade. A gente, na verdade, o partido já existia, mas estava paralisado. Então, a gente pensou que essa seria uma ótima ferramenta para a transformação social aqui. Nós iniciamos na semana passada, principalmente com o intuito e coincidindo com a data de 32 anos de emancipação política de Eunápolis. E essa data realmente não foi à toa. A gente entende que a gente precisa de alternativa, uma alternativa que tenha um projeto de desenvolvimento para a cidade, e é isso que a gente vem tentando construir. Essas lives, na verdade, fazem parte de alguns dos passos que nós estamos nos propondo a fazer, dessa transformação social. E a gente escolheu o PSOL, nós somos filhos aqui de Eunápolis, o grupo que está conosco, nós escolhemos o PSOL justamente por entender que é uma ferramenta extremamente necessária. É um partido que não nega suas raízes na esquerda, que é progressista, que defende a igualdade, a honestidade, a justiça social, que defende a pluralidade de ideias, a democracia, e por isso que nós estamos nessa perspectiva, porque a gente entende que precisamos da participação do povo, do Estado democrático se fazendo necessário e sem nenhum tipo de classificação. Quando a gente fala, nossa primeira live, inclusive, foi sobre cidadania. E a gente percebe que no Brasil a gente tem algumas classificações quando se fala em cidadania. Tem os cidadãos que realmente têm privilégio, têm acesso a todos os serviços de qualidade, e tem aqueles que são subcidadãos. E a gente não quer isso. A gente quer que a massa do povo esteja no centro de decisão, que a massa do povo, na verdade, participe massivamente das políticas públicas, tanto na sua concepção quanto na sua execução. Por isso que nós, então, nos filiamos ao Partido Socialismo e Liberdade como ferramenta. Quero pedir para vocês, o tema hoje é extremamente importante, que compartilhem o vídeo, que curtam, então, nossas redes sociais. A gente tem aqui a página do Facebook, temos também um perfil no Instagram, então é só lá procurar PSOL.Eunápolis, PSOL Eunápolis, que fica fácil realmente de encontrar, e aqui curtir e compartilhar o vídeo. Mande também seus comentários,
tema extremamente importante, então acho que vai ficar todo mundo muito atento. Educação é primordial nesses tempos. Vou passar para minha colega Ana, ela também tem alguns recados para passar, e logo em seguida a gente começa o debate, que é educação em Eunápolis em tempos de pandemia. Boa noite, Ana, contigo. Boa noite, pessoal, boa noite a todos que estão aqui assistindo. Eu gostaria de agradecer, né, o sim da professora Jovita, o sim do professor Aquino, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. E falar um pouquinho sobre as ações do partido aqui em Eunápolis, tá? O PSOL, na semana passada, nós filiados, nós distribuímos 75 máscaras de tecido, que foi feita pela mãe do Márcio, né? Inclusive, Dona Maria Helena, muito obrigada. Dona Maria Helena Coelho, muito obrigada, viu? Agradeço a ela aí, Márcio, por nós, por favor. Essas máscaras, elas foram distribuídas para as pessoas de rua, né? Sem condições de obter uma máscara. E nós percorremos aí o Piqui, o Gusmão, o centro, e distribuímos 75 máscaras. Então, essa foi uma das ações do pessoal aqui em Eunápolis. Outra ação que nós resolvemos fazer foi um cursinho para quem vai prestar o Enem, tá? Então, para quem vai prestar o Enem e quer tirar algumas dúvidas, pode entrar em contato também lá na nossa página. Não é isso, Márcio? Exatamente. Aí, quando nós anunciamos, inclusive, né, para além de nós filiados, apareceu vários outros professores, né? E nós ficamos muito felizes, muito felizes. Foi muito bom. Então, independente se é filiado ou não, fica aí o convite também, né? E nós esperamos que adie o Enem, realmente, né? Então, hashtag adie o Enem, né? Então, igualdade de oportunidades para todos, né? Então, nós sabemos que realmente tem alunos que estão estudando e a gente sabe aqueles alunos que não têm acesso ao computador, né? A livros, enfim. Tem aqueles alunos que não estão estudando. Para além disso, tem a ação do DCE daqui de Eunápolis. O DCE, ele está recolhendo alimentos. Márcio vai deixar o contato aí, né, Márcio, nos comentários? Isso, a gente vai postar aqui nos comentários as páginas do... O DCE, ele está recolhendo alimentos não perecíveis, cestas básicas, quem puder doar, né? Itens de higiene, limpeza, álcool em gel, máscaras de proteção também, ou então uma contribuição financeira. Depois, Márcio vai disponibilizar aí os contatos, né, Márcio? Isso, tá, exatamente, Ana. Pronto, os recados são esses por enquanto. Então é isso, a gente entende que nesse momento a gente precisa realmente de uma rede de solidariedade para ajudar as pessoas e que é muito bom realmente também estar aqui debatendo, entendendo a educação, entendendo como as coisas estão acontecendo, mas também tentando ir para a prática, por isso a gente está tentando articular algumas coisas. Como a Ana falou, a gente está torcendo aqui, na verdade, fazendo a campanha do Adie Enem, mas se por um acaso venha acontecer sem o adiamento, a gente está aí para tentar dar essa força para os alunos, da mesma forma a questão da distribuição de máscaras. E a gente percebe nesse sistema onde que essa subcidadania que eu falei, que é o tema que nós tratamos na live passada, ela entra. E ela entra de maneira muito forte, ela é escancarada nesses tempos. E aí, com a educação não é diferente. A gente pode dizer que a educação, por mais que seja um direito que esteja elencado dentro da cidadania, ela é a mãe de todos os direitos. Porque com a educação a gente consegue consciência, com a educação, na verdade, a gente consegue uma certa politização para cobrar os demais direitos. Então, quando a gente vê nesses tempos onde a educação acaba sendo atacada por todos os lados, é extremamente complicado. E tem um lado que acaba sempre sofrendo. Você pode ter um aluno, mas também tem um professor. A educação a gente entende realmente é uma congregação, é um complexo, comunidade escolar, entre alunos, funcionários, os técnicos de educação, professores, a família, e tem o lado do professor, que se sente ao longo do tempo, ele não é valorizado, agora ainda mais. Não vou nem entrar na parte da educação da rede privada, porque estão sobrecarregados também, tendo que se virar youtubers, gravar vídeos, entre outras coisas, mas a gente tem principalmente também o da escola pública, que sempre pereceu em relação à questão da infraestrutura, e agora aqui em Eunápolis a gente passa por um caso calamitoso, né? Eu vou apresentar os nossos convidados. A gente está aqui hoje com
a professora Jovita Lima Santos, que é formada em Letras pela UNEB, especialista em Comunicação e Mídias em Educação pela UESB, especialista em Gestão e Políticas Públicas Municipal pela UNEB, diretor da APLB Sindicato, Delegacia Costa Sul, Eunápolis. E o professor José de Aquino Santos, licenciado em Matemática pelo IFBA, especialista em ensino de matemática, mestre em educação matemática pela UESC, professor da rede pública de ensino de Eunápolis, também representante da APLB Sindicato aqui em Eunápolis, além também de fazer parte, se não me engano, do conselho do Fundeb. Então, eu vou começar com a professora Jovita, para a gente entender um pouquinho, e também trazendo um pouco da dinâmica de como vai funcionar hoje a live. A nossa ideia é o quê? Eu vou abrir o espaço para os professores aqui agora. Eles terão, então, 15 minutos para poder explanar e explicar a situação aqui da sociedade. A gente pede que vocês, caso tenham dúvidas, caso tenham perguntas, caso tenham comentários, envie aqui, que a gente vai estar fazendo essas perguntas após a explanação deles. Daremos, então, ao final, mais 5 minutos para que eles façam as considerações finais, e aí encerramos nossa live. Ok, pessoal? Então, professor Jovita, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que está essa situação em Eunápolis aqui, diretamente para os professores, que tem gerado muita dúvida. O que é que passa pela cabeça do gestor quando toma uma medida tão desumana, cruel, nesses tempos de tanta incerteza, deixando o professor com mais angústia ainda nesse momento. Boa noite, professora, seja bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite, Márcio, boa noite, Ana, boa noite, Aquino, e boa noite a todos os que estão nos ouvindo, especialmente a todos os funcionários de educação de Eunápolis e também toda a família dos nossos alunos e toda a comunidade escolar. Bem, eu queria, assim, muito iniciar na questão da sabedoria, da busca do outro, do eu com o eu do outro, e nos formamos o nós. Então, Eunápolis, nesse tempo de pandemia, onde todos nós estamos muito fragilizados, não é? A gente que é do chão da escola, principalmente a gente que é professor, a gente que trabalha na escola, a gente é do abraço, a gente é do afago, a gente é de contato com o outro. Então, é um momento que, para nós, dói muito, da gente poder não estar no chão da escola, da gente ver o aluno na rua, não poder abraçá-lo, principalmente de não poder conversar, porque por mais que falem, nós é quem mais escutamos, é quem mais absorvemos todos os problemas que nos passa dos alunos. Todos os funcionários da escola passam muito por isso. Então, nesse período onde a gente está muito fragilizado, onde a gente está sem saber realmente o que fazer, porque é tudo muito novo, muito... eu acredito assim, que o Covid, até a ciência não sabe o que fazer, que para nós também é muito novo. Então, nós estamos todos buscando, todos os professores, todos os trabalhadores na escola. No entanto, nesse período onde a gente deveria ter sido bem tratado, cuidado, né? Porque a gente é gente que forma gente, então precisa ser tratado como gente. E gente precisa de afago, precisa de carinho, precisa de atenção. E nós precisamos muito de atenção. E nós tivemos uma atenção diferente. Nós tivemos um maus-trato, assédio. Nós fomos maltratados, nós tivemos violação de direitos, nossos direitos foram violados, nós fomos atacados moralmente, psicologicamente, os trabalhadores, de um dia para o outro, nós estávamos todos envolvidos, porque a gente se envolve realmente com a escola, a gente estava todos envolvidos em atividades, tinha professor, para vocês terem uma ideia, que por si mesmo eles já estavam criando grupo para não perder o vínculo com o seu aluno, né? Para estar em contato com o seu aluno. Mas diante de tudo isso, onde a gente esperava mais carinho, a gente foi surpreendido por um decreto, né, que tirou os nossos direitos, um decreto cruel, que afetou a gente de todas as formas que o ser humano pode ser atacado.
da sua dignidade, da sua subsistência. Nós vivemos daquilo que a gente sabe fazer. Nós somos profissionais, né? Nós somos profissionais. Nós trabalhamos com a formação como você bem disse, Márcio, da questão da cidadania, não é? E nós, em nenhum momento, fomos vistos como esse cidadão que forma um outro cidadão. Então, esse decreto veio, por incrível que pareça, no dia do nosso pagamento. Nós ficamos sabendo, enquanto diretoria da PLB, porque a gente entra em contato com a Secretaria de Educação para saber por que o pagamento da gente não havia sido creditado, porque já era 4 de maio. Né? Então, nós já passamos 1º de maio, dia do trabalho, já sendo totalmente dia das lutas nossas por dignidade, totalmente sendo desrespeitado. E aí ficamos sabendo que ia ser cortado salários. A gente precisa entender que a gente não foi tirado da gente vantagens, salário, porque salário faz parte da nossa carreira. Nós temos planos de carreira, e o que foi tirado de nós foi carreira. Nós tivemos professores que foi retirado cerca de 70% do seu salário. É muito, você está ali. E isso, no dia de você receber o pagamento. Foi assim, feriu todos os princípios que eu acredito, assim, que todos os princípios da administração pública, todos os princípios da Constituição Federal. Não estou falando aqui como entendida das leis, mas vamos dizer assim, como leiga, mas como pesquisadora, como direito educacional, que a gente está sempre estudando, buscando. Então, foi tirado de nós o direito de sobrevivência, porque o salário da gente devia ser para viver, mas os nossos salários são para sobreviver. Então, foi tirado de nós, de todos os trabalhadores que formam, gente, o direito à sobrevivência, o direito do seu alimento. Então, o direito fundamental, o direito de trabalhar e ter dignidade. A gente pode até usar os próprios os provérbios ou tudo, que o trabalho dignifica o homem, tudo que a gente tem aí, né, de que a gente aprende com a sabedoria popular, mas o salário que nos dignifica. A gente trabalha para ter salário, para ter direito de adquirir o que a gente pode com nossos salários. A gente, quando fala que a gente vive buscando salários, eu costumo dizer que a gente tem que ganhar o suficiente, afinal, somos nós que estamos à frente dessa formação de todos nós. Nós não temos que ter vergonha por lutas dignas, por luta de ter salário, porque nós queremos que os nossos alunos sejam professores, que os nossos alunos se espelhem na gente quanto profissional, mas também como profissão de acesso, né? Como profissão que vai lhe dar condição dele ter um lugar bom para viver, uma casa decente para viver. Então, assim, nesse tempo de pandemia, onde a gente tem que ser tratado com mais carinho, a gente tem feito várias pesquisas, uma das coisas que a gente tem lido muito é justamente o parecer do Conselho Nacional de Educação. E eles direcionam a questão do olhar, de um olhar dos gestores públicos para os profissionais de educação. Porque no retorno para as aulas, nós não estaremos bem psicologicamente. E nós vamos enfrentar também crianças, jovens e adultos que também não estão habituados a estar fora, estar muito tempo confinado. Né? Então, a gente não está bem, a gente precisa de todo esse acompanhamento. Mas a gente não, ao invés da gente ter um acompanhamento, a gente foi uma coisa que é inexplicável o que foi feito conosco, Leonardo. É uma coisa que não tem explicação, não tem gestão, ou não tem, acho que não vai ter psicólogo que vai fazer uma análise nossa diante de tudo isso, apesar de que a gente costuma muito dizer o seguinte, se mexe, hoje eu estou usando um hashtag assim, mexe com a nossa
sobre existência, nós iremos resistência. Cada vez que mexe com a gente está aí resistindo. Não é com isso que vai nos apagar, não é isso que vai nos calar, não é tirando tudo. E Eunápolis, a gestão pública, ela já começou no início, a gente não teve reajuste do piso, né, que é uma luta nossa de caminhar, de busca de tudo isso, a gente não teve. A gente não teve, por exemplo, a gente não teve negociação. Ano passado nós já tivemos aumento de carga horária, a gente trabalhava 13 horas aulas, passamos para 14. O processo seletivo esse ano foi terrível, eles passaram a trabalhar 16 horas, quando a gente trabalha 14. Então, assim, Eunápolis passou a atuar como o Estado mínimo. O Estado mínimo aqui está funcionando há muito tempo. É como se o Estado tivesse que ganhar dinheiro para nos pagar, que o Estado não tivesse que promover, que a educação promove, não é? O investimento em educação. A educação passou a ser muito gasto, nós passamos a ser visto como grande gasto das prefeituras, como se nós não tivéssemos lutados pelos financiamentos, como se nós não tivéssemos lutado pelo o direito a essa educação. Quando a gente foi à rua contra a PEC do congelamento dos gastos públicos, a gente foi ignorado, e a gente está vendo hoje o que está acontecendo com esse congelamento dos gastos públicos. Então, nós tivemos um ataque, um golpe à nossa condição de profissional. Nós fomos golpeados em tudo que a gente faz, que é a nossa sobreexistência, é o nosso direito. Se você analisar hoje, nós temos colegas que eles não vão ter condição de cumprir com os seus compromissos, eles não têm condição de pagar o aluguel, porque se ele foi cortado 70% do seu salário, ele não vai ter condição de se manter. Então, nossa maior luta hoje é justamente para que seja feito uma análise do que Eunápolis fez, porque para nós, para tudo que a gente viu, inclusive como a gente hoje teve acesso, por exemplo, hoje não, desde ontem, que a gente está vendo o próprio TCM, que é o Tribunal de Contas dos Municípios, faz um parecer dizendo aos prefeitos que eles não devem cortar nada, porque quando a gente voltar, a gente vai trabalhar em dobro. Nós somos os profissionais que temos que pagar qualquer dia, nós somos os únicos profissionais que cobrimos greve, quando a gente faz greve. E agora nós estamos em casa e trabalhando o dobro. Nós estamos em casa, não é porque nós queremos, né? Nós estamos em casa por força de orientação e também de arcabouço jurídico. O próprio prefeito de Eunápolis baixa um decreto onde a gente tem que ficar em casa. O governador da Bahia também disse que a gente tem que ficar em casa, porque nós precisamos cuidar das nossas vidas e da vida dos nossos alunos, da vida da família dos nossos alunos. A gente tem que entender por que a educação é um dos que está fora da escola. É justamente por essa questão de que criança gosta de afago, jovem gosta de encostar. A gente tem esse apego, esse cuidar, esse pegar. É natural da educação, porque a gente é humano, a gente está ali, o ser humano tem que pensar sobre isso. Então, é justamente por isso que a educação é o primeiro que se afasta, é o primeiro que está aí. Então, assim, a gente está fora da escola com falta justificada por determinação do próprio governo. E aí ele vai e nos pune por determinação dele, por tempos de pandemia. Então, a gente tem feito várias ações, estamos aí na luta, não vamos desistir em nenhum momento, nós somos resistência sim. Eu tenho, Márcio, Ana e Aquino, eu tenho 6 netas. Eu tenho que dizer a elas que vale a pena a educação. Eu tenho que dizer a meus netos, inclusive um está me olhando ali, que vale a pena lutar por dignidade. E é por isso que a gente não larga. Hoje a gente não fala, não largue a mão de ninguém. Não solte a luta. Estejam juntos nessa luta, buscando, dizendo que quem
é cidadão. Quem transforma essa sociedade somos nós. Que é no chão da escola que acontece. É lá no chão da escola que nós precisamos dizer aos nossos alunos que a escola não tem que ser feia, que a escola não tem que não estar pintada, que a alimentação escolar dele tem que ser digna, que a alimentação escolar dele tem que ser distribuída agora, porque ele não tem o que comer. Não é só na creche, é em todos os lugares. Então, é por isso que a educação está sendo atacada. Porque na escola, você pode olhar aqui a fala de vocês como professores. Nós transformamos, sim. Nós somos os agentes de transformação da sociedade. Como dizia Paulo Freire, a educação só ocorre se a gente transformar essa sociedade. Então, assim, a gente está sendo ferido, mas a gente está resistindo. E a gente vai resistir, sim. A gente está buscando, a gente está na justiça, a gente entrou na justiça, a gente provocou o Ministério Público Estadual, a gente provocou o Ministério Público Federal, e a gente sabe que a justiça funciona. E a gente prova tudo isso, né? A vontade que nós temos de trabalhar. Pais, mães, avós, todos que cuidam das crianças, sabem que a gente não está na escola, não é porque a gente não quer. A gente não está na escola porque não é permitido nesse momento. E queria dizer também que não foi tirado da gente nenhuma gordura. O que foi tirado nosso foi nossos salários. Tá? A regência de classe faz parte do nosso salário. E trabalhar na zona rural é uma vantagem para você se deslocar. Não é para você se deslocar, é uma vantagem para você trabalhar naquele ambiente, para você trabalhar com crianças muito seriadas, com todo esse... tudo que faz parte da educação. Agora, o problema que a gente tem maior hoje são pessoas que saem, vêm dirigir o município, que vêm fazer todo a orientação do município, mas que não entende de educação e quer administrar a educação. Então, a gente está há muito tempo dizendo não, há muito tempo que a gente aqui, o Nápoles, não está tendo carreira, né? Há muito tempo, há uns 3, 4 anos que a gente tem evoluído muito pouco na carreira em Eunápolis, e que agora a gente está aí com tudo que fizeram conosco, com tudo que está fazendo, que a gente até agora é muito difícil, a gente é uma coisa assim que é inexplicável, é uma coisa muito cruel de tirar o salário da gente, a gente que já está doente, a gente que precisa de todo um cuidado, e neste momento tira aquilo que nos dá essa dignidade, o viver, né? O estar, o ser, né? Porque quando mexe com o que você trabalha, a gente fez um concurso, a gente entrou, estudou, né? Fez faculdade, avançou para transformar, e aí vem, o processo seletivo também, eles têm uma análise do seu currículo, né? As pessoas que foram estudar, muitos fizeram vários cursos para ter acesso a isso, estavam todos envolvidos no trabalho, e de repente interrompe, né? Interrompeu tudo aquilo, e eu queria dizer, pai, mãe, que quem cortou todo o processo de atividades, todos os nossos vínculos que estávamos com a escola, foi a gestão pública, não foi o professor, tá? Foi a gestão pública municipal de Eunápolis. Nós estamos dispostas, nós estamos todos aqui, estamos fazendo várias reuniões, ouvindo as pessoas agora em tempos, né? Tudo através das reuniões online, mas a gente está aí nessa luta muito forte e dizendo que desistir jamais. A gente vai continuar cada dia mais forte, cada dia mais unido, cada dia em rede de solidariedade, né? Ninguém solta a mão de ninguém igualmente. Ninguém solta a mão de ninguém. Estamos juntos. Okay? Então, isso aí, né, professora? Se fere minha subsistência, serei resistência, né? Vou fazer a leitura rapidinho aqui de alguns comentários. Só para a gente interagir com o nosso público. O Helder Lima. Só um momentinho que saiu da página.
Muita gente, muito Mas é isso, professor galera, do só município pra... entrou, está aqui interagindo, viu, Jovita? Muitas pessoas mesmo. O Helder Lima, ele fala aqui, não sabemos o que aconteceu em Anápolis. Foi semelhante ao que vem acontecendo aqui em Feira de Santana, Vitória da Conquista e Brumado. Existe uma comunicação e organização dos prefeitos da Bahia. Fábio Paiva, professores são formadores de opinião, de respeito e é a classe fundamental. Gestão pública não se faz sem educação. Professora Ana Paula Lima Cunha, verdade, Jovita, me senti ferida na alma. Trabalhamos para ter dignidade e reconhecimento. E ainda a professora Rejane, boa noite, companheiras e companheiros. Feliz por ter esses espaços de formação de formação e informação confiável. Estou muita gente aqui parabenizando, muito professor do município, pais. Isso aí. Pois é, gente. Pode, Márcio, pai. Acho que o meu tempo já até acabou. Pode ir. Daqui a pouco a gente volta para a senhora. Tá certo, professora? Agradecer realmente a galera, todo mundo aí, quem puder, por favor, compartilha para a gente ter um alcance maior, é assunto relevante para todo mundo. E é como a professora falou, a educação realmente ela traz essa perspectiva de certa forma de carinho, né, de trazer as pessoas para próximo, de transmitir, de trocar conhecimento. Então, nesses tempos de pandemia, ficar em casa não é apenas uma questão de não poder trabalhar, é um direito, realmente. Você tem que ter o direito de ficar em casa. E quando você fala em ter o direito, é porque você tem que também ter o direito à sua subsistência. Quando a gente fala que um corte, como aconteceu de professores que tiveram até 70% do salário cortado, é uma coisa inacreditável. Fica uma pergunta, normalmente... muitas pessoas falam, porque então o comércio diminuiu, teve corte de impostos, então o município está arrecadando menos. E aqui eu queria trazer para o professor José Aquino, ele que também está por dentro dessa questão do Fundeb, de como funciona esse financiamento em relação à educação, para ele poder explicar um pouquinho se essa decisão da gestão pública municipal do prefeito tem algum realmente subsídio. Professor, por favor, fique à vontade. O microfone. Pronto. Boa noite, professora Jovita. Boa noite, professora Ana Paula. Boa noite, Paulo. Márcio, desculpa. Boa noite a todos os colegas que estão nos ouvindo nesse momento ao vivo. E bom dia, boa tarde, boa noite para outros que vão nos assistir em outro momento. Agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço para discutir, para compartilhar de algumas ideias e fazer algumas reflexões coletivas acerca de educação pública. Antes de entrar propriamente na questão de financiamento da educação pública, eu gostaria de dizer dessa oportunidade de estar aqui, que é muito interessante, porque a gente vive uma escassez de oportunidade de discutir educação pública como um direito inalienável, insubstituível e que não pode ser negligenciado sob hipótese nenhuma. É oportuno discutir educação pública como uma política pública, que é uma política de Estado, mas não é uma política de governo A ou de governo B. Embora é preciso deixar claro que essa política pública, educação escolar, ela, infelizmente, ela é tensionada, ela é implementada por políticos. E por isso nós devemos desmistificar essa ideia de que nós, professores, nós, trabalhadores da educação pública, nós que fazemos a educação pública acontecer, que nós não somos sujeitos políticos, nós somos sujeitos políticos, nós precisamos ocupar espaços nesse cenário de discussão, nós precisamos potencializar vários outros espaços, especialmente nesse momento de tantas incertezas, os nossos espaços virtuais, já que estamos
sobre força de vários decretos e sobre a nossa própria responsabilidade de amor à vida e de preservação à saúde. Não podemos estar ocupando espaços públicos fisicamente. E dizer também que nós estamos sucumbidos por uma narrativa que vem sendo construída e ganhando força ao longo do tempo, que é nos colocando, enquanto funcionários públicos, como o grande problema da economia do Estado. E aí entra toda essa questão de Estado mínimo, onde tudo é tratado como mercadoria, em detrimento de um enriquecimento de alguns e de determinados grupos, especialmente de políticos. Porque um dos grandes problemas que a gente vê nessa conjuntura política é de que o grande projeto dos nossos representantes não é a política como a arte do bem comum, é a política como possibilidade de autopromoção de si e dos seus. E nós sabemos que nós não fazemos parte desses seus dos políticos. Os projetos são sempre no sentido de eleições, reeleições, inserção de seus filhos e netos, enfim, construir todo um império em detrimento de uma negligência aos nossos direitos de cidadão. Pontuado isso, é necessário deixar claro que a educação pública, enquanto política pública de Estado, ela é financiada. E o financiamento da educação pública é uma verba, por assim dizer, ou são verbas, por assim dizer, carimbadas ou constitucionais, que já vem com uma aplicação específica. No caso do Fundeb, que é um fundo contábil e redistributivo, explicar rapidamente isso, o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Todos esses estados têm uma cesta, podemos colocar assim, uma cesta que conforma o Fundeb. No caso, a Bahia, todos os municípios da Bahia vai destinar 20% de alguns impostos dos seus municípios, vai colocar 20% nessa cesta. O Estado também coloca 20% de alguns dos seus impostos, não são todos, nessa cesta. Faz-se esse montante e aí vai fazer o processo de redistribuição em cada município que compõe o Estado. Essa redistribuição ela é per capita, ela é de acordo a quantidade de alunos matriculados por município. Para isso, considera o censo escolar do ano anterior. Vale lembrar, como eu estou deixando claro aqui, estados e municípios nessa cesta colocam 20% de alguns impostos. A Constituição diz que estados e municípios precisam destinar no mínimo, e quando fala no mínimo, não quer dizer que o lastro se equipara ao teto e é só e somente 25%. Isso é o mínimo. E eles colocam nessa cesta do Fundeb 20%. Depois vai redistribuir, de modo que cada município vai receber mensalmente um valor do Fundeb que é destinado, desse total é destinado para o financiamento da educação pública. Mas existe uma lei federal que vai dizer claramente, inclusive a própria LDB, vai dizer onde e como esse dinheiro pode ser aplicado, não é gasto, é aplicado na educação pública, que nós também precisamos desmistificar essa ideia de que a educação pública é gasto, é investimento. Então, desse montante, 60%, no mínimo 60%, deve ser destinado a pagamento de professores e profissionais que estão diretamente ligados ao apoio à docência. Além desses profissionais, tem os trabalhadores da educação, nossos nobres colegas que fazem a educação acontecer no chão da escola, assim como nós, professores, que são os vigilantes, porteiros, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, monitores, né, todos eles também vão receber nesse fundo, até, no máximo, 40% desse fundo. Ou seja,
no mínimo 60% deve ser destinado a pagamento dos professores e profissionais ligados à docência, e desse valor, no máximo, para pagamento desses demais funcionários e para a manutenção e desenvolvimento da educação básica. O que os gestores têm colocado incisivamente, e nesse momento eles ignoram a nossa capacidade de pensar a educação pública, eles colocam uma narrativa muito forte de que a educação pública é financiada pelo Fundeb, exclusivamente pelo Fundeb. E aí eles vêm dizer que desse valor, apenas 60% é para pagamento de professores, não é apenas 60%, e vem justificando que muitas coisas não são feitas porque o dinheiro não é suficiente. Então, a gente que está no chão da escola, a gente percebe que falta planejamento, falta uma gestão articulada e comprometida socialmente com o que é educação, né? E no caso, a nível de Brasil, trazendo aqui uns dados, e eu fiz um pequeno recorte, em 2017, o Fundeb, no Brasil, foi um montante de 142 bilhões. Desse total, 9,6 bilhões foi destinado à Bahia, ao estado da Bahia e a seus municípios. Desse total, a estimativa em 2017 para Eunápolis foi 58 milhões. Observe que todo final do ano, a portaria interministerial, Ministério da Fazenda, da Economia, enfim, manda para o MEC uma estimativa de quanto cada município vai receber durante o ano. Em 2017, Eunápolis, a estimativa foi de 58 milhões. Só que essa estimativa, eu também tive um cuidado de fazer esse estudo, essa estimativa, ao final do ano, é sempre maior. Por exemplo, em 2017, a estimativa foi de 58 milhões. Foi repassado mais de 60 milhões, ou seja, mais de 3 milhões do que o que foi estimado. Em 2018, a estimativa para Eunápolis foi de 66 milhões e 900 mil. Ao final, foi repassado mais de 72 milhões, ou seja, 6 milhões a mais. Em 2019, a estimativa foi um pouco maior, 67 milhões, e o repasse total finalizou em 73 milhões. A estimativa para 2020, para o Fundeb em Eunápolis, é de 71 milhões 453 mil. Então, nós estamos percebendo que de 2017 a 2020, sempre houve aumento no repasse do Fundeb, tanto no valor estimado, quanto no valor repassado. Um dado que eu também tive um cuidado de analisar, isso aqui são dados públicos, né? No TCM, sobre Eunápolis, em 2017, Eunápolis tinha professores efetivos 887 concursados, trabalhadores, professores do regime seletivo temporário, 258. Comparando agora com 2018, que o repasse do Fundeb, como vocês viram, aumentou, em 2018, tínhamos 873 professores efetivos, então diminuiu aí 4 professores efetivos. O total de professores temporários aumentou, foi para 341. Foi um ano também onde tivemos um número de matrícula maior. Em 2019, aí começa a observar o que começa a acontecer em 2019. O número de professores efetivos foi de 854, então houve uma diminuição por várias razões. Infelizmente, perdemos colegas porque faleceram, porque se aposentaram e se afastaram integralmente do serviço público, outros se desligaram por questão de outras oportunidades, enfim.
E trabalhadores temporários, nós tivemos 238. Já houve uma redução. E por que que houve essa redução? Porque foi justamente em 2019 que nós tivemos uma outra situação que precisamos nos posicionar incisivamente. Nesse momento, nós contamos, e toda a Bahia percebeu a força da nossa coletividade, que foi a gestão queria impor sobre nós, sobre um álibi de que ganharíamos bônus. Então, vocês aceitam 16 horas aulas semanais e vão receber bônus por isso. E nós dissemos claramente, não queremos bônus. Nós somos trabalhadores, reconhecemos o nosso lugar de trabalhador e queremos dignidade, com condições de trabalho e salários dignos. Mas já houve uma diminuição no número de professores. Em 2020, efetivos 853, diminuiu 1, e o número de professores do regime temporário, isso aqui em fevereiro de 2020, foram 187 professores. Então, observem vocês que houve uma diminuição muito grande no número de professores em Eunápolis ao longo desses 4 anos, especialmente na questão dos professores temporários. Graças a Deus, professores que estavam afastados de suas funções por doenças adquiridas no labor, no exercício de sua função docente, porque também não podemos esquecer que muitos dos nossos colegas, muitos dos nossos companheiros de trabalho, vendem a sua liberdade, a sua juventude, a sua força de trabalho, a sua saúde, durante muito tempo. E é natural que chegue agora, 20, 25 anos depois desse trabalho penoso, como a própria legislação deixa claro, que a docência é um fazer penoso, porque nos penaliza de todos os modos, sobretudo questão da garganta, do físico, do psicológico, porque é uma carga horária de trabalho muito grande. Então, nós tivemos essa diminuição. Sem contar que nós estamos com a folha de pagamento em 2020, que no máximo, é semelhante ao que tínhamos em 2019, porque nós não tivemos reajuste salarial. Então, na pior das hipóteses, o que Eunápolis hoje aplica em educação pública na questão de pagamento de professores, de demais funcionários públicos na educação, é no máximo igual a 2019. Os repasses, como eu falei inicialmente, ano após ano, são superiores, e esse ano não será diferente. Outra coisa que eu tive um certo cuidado de pesquisar, mas eu faço questão de consultar um jurista, um especialista em educação pública, que é o nosso colega do jurídico da APLB executiva da Bahia, que é o Joel. Inclusive, teremos essa semana um encontro falando sobre Fundeb, mas já pesquisei e vi o seguinte, que os repasses não podem ser a menor, a menos que tenha informações contraditórias dado pela própria administração pública, que aí já é um erro dele, mas caso os dados sejam passados normalmente e de forma correta, não há possibilidade do repasse vir a menor do que o estimado e nem a menor do que o que foi pago, né, repassado em 2019. Então, nós, em relação ao financiamento, não existe justificativa para essa ação preconizada no decreto 9.028. Outra situação que a gente precisa deixar muito claro nesse momento de incertezas é que várias despesas para o funcionamento da educação pública foram suspensas. Afinal de contas, nós não estamos tendo aulas normais para os nossos quase 20 mil estudantes, mais de 40 unidades escolares temos em Eunápolis, com várias extensões. Então, nós não temos, por exemplo, uma compra significativa de botijão de gás. Nós não temos, por exemplo,
a aquisição da merenda escolar no mesmo potencial que teríamos se tivéssemos no momento normal de aula. Nós não estamos tendo uma despesa com água, energia elétrica, o próprio transporte por parte da Secretaria de Educação, por parte da Prefeitura, no sentido de dar qualquer suporte logístico ao funcionamento das escolas em Eunápolis. Não temos a transporte escolar funcionando. Então, existe aí várias despesas que possibilitam o funcionamento da escola que já estão suspensos. Então, não justifica esses cortes. E vale salientar também que, para além desse repasse, que é o Fundeb, que é uma verba que já vem definido como se dá a aplicação, vale lembrar que a maioria das escolas públicas de Eunápolis funcionam basicamente ou tão somente com os recursos que vêm via FNDE, que é o PDDE, e toda vez que diretores, professores, coordenadores precisam pôr em prática qualquer projeto na escola, além da gente ter a obrigatoriedade de economizar por uma questão de consciência social e ambiental e de sustentabilidade, também nós não podemos, às vezes, fazer o mínimo por conta não existe recursos suficientes, porque o município alega que não tem como investir, não tem como dar determinados apoios financeiros ao funcionamento da escola, para além do que eles alegam que já dão. E a gente que está na escola, a gente sabe que tudo que a gente usa na escola, se a gente for em busca, a gente vai perceber claramente. Parte disso, ou tudo isso, é financiado por programas federais. Então, o financiamento da educação pública, especialmente em Eunápolis, está muito bem. Poderia e deveria estar melhor, e nós em Eunápolis é quem lutamos para que... A live caiu, Márcio? Não, está normal. Está tranquilo. Nós em Eunápolis é quem lutamos para que esse financiamento melhore. Observe que em Eunápolis, como em vários municípios da Bahia, ninguém nunca viu um gestor público ter uma gestão pública compartilhada, de responsabilidade social compartilhada, por exemplo, dizer, olha, Eunápolis, o município tal, investe na cesta do Fundeb tantos milhões e recebe dessa cesta tantos milhões. A gente não tem notícia sobre isso. E todos eles, especialmente na Bahia, que é um dos estados que recebe uma complementação da União, todos os municípios da Bahia recebem mais do que o que eles efetivamente depositam nessa cesta, nesse fundo estadual. Outra coisa que eles nunca dizem é que, por exemplo, tem uma verba do salário educação, que é uma verba vou explicar assim rapidamente, empresas que têm um determinado número de funcionários, empresas privadas, repassa 2,5% do valor da sua folha para o INSS vai contabilizar isso, manda para o FNDE, e o FNDE tira 2/3 disso e redistribui entre os municípios e estados da federação. Dessa parte, fica 1/3 lá. Todos esses programas suplementares do FNDE na escola, compra de livro, mais educação, tudo isso é com base nesse salário de educação. Para o município de Eunápolis, por exemplo, em 2019 chegou cerca de 3 milhões. Esse dinheiro não é gasto com folha de pagamento, esse dinheiro é para complementar alimentação escolar e transporte escolar. Existem verbas específicas também para o transporte escolar. Existem outros programas, outros convênios para a educação pública municipal na questão de modalidades. Existem verbas específicas para educação infantil, para ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, e nada disso a gente tem conhecimento. A gente fica sempre
preso a uma narrativa deles de que só existe o Fundeb e que o Fundeb não é suficiente. E aí eu quero abrir um parênteses agora, concordar na seguinte situação: o Fundeb realmente não é suficiente. E quem mais percebe que o Fundeb não é suficiente somos nós, professores. Porque ninguém nunca viu aqui nenhum político, gestor municipal, fazendo um grande movimento, um grande chamamento público para o novo Fundeb. Quem faz isso, e muitas vezes é destratado na rua, desrespeitado pelo próprio gestor, quem faz isso somos nós. Nós é que vamos para a rua dizer para as pessoas que precisamos de um novo Fundeb. Um Fundeb que garanta condição de acesso e de permanência com qualidade a todos e todas filhos de trabalhadores que estão na escola pública ou que estão fora da escola pública por falta de oportunidade. Nós é que vamos aos meios de comunicação dizer que um pedaço de milho, um pedaço de aipim não pode ser considerado alimentação escolar para uma criança, para um adolescente, porque não tem o valor nutricional preconizado por leis, pelo Programa Nacional da Alimentação Escolar, já estipula qual o valor nutricional por uma porção de alimentação escolar para cada criança. Nós é que vamos fazer esse enfrentamento o tempo todo. E o que mais a gente vê, especialmente, eu digo aqui agora, de Eunápolis, são pessoas que, defendendo que está certo, as pessoas da política do pelo menos e do saudosismo, que é o perigo, porque diz, antigamente a educação não tinha tudo isso e era boa. Aí a gente se pergunta, toda vez que fala em educação pública, a gente precisa se questionar, você está falando de uma educação pública que é um projeto pessoal seu ou é um projeto social para todos? Porque nós bem sabemos que a educação pública, em outros tempos, não era pública para todos os públicos. Nós bem sabemos que, há muito pouco tempo, o próprio financiamento da educação básica era apenas para a criança de 0 a 14 anos. Avançamos às duras penas um pouco nessa questão, que atualmente é de 4 aos 17 anos. Nós sabemos que ainda hoje é realidade que muitas crianças fazem toda a educação básica sem nunca ter adentrado a uma quadra poliesportiva, que é um direito, nunca ter acessado uma biblioteca. Durante muito tempo, o único livro que uma criança tinha acesso, quando tinha acesso, era o livro didático, que muitas vezes não era um livro didático individualizado. E graças a muitas discussões, e é por isso que eu não me canso de dizer que uma das minhas primeiras ações, enquanto professor neste município, quando eu peguei o meu termo de posse, eu e mais umas 2 colegas, né, Paula? Nós decidimos, vamos a PLB, porque trabalhador em educação precisa reconhecer o seu lugar de trabalho, o seu lugar de estar. Trabalhador de educação não tem status, tem um lugar de estar para fazer uma luta em prol da sua dignidade de trabalhador. Então, desde já, percebo que a PLB em Eunápolis se engaja muito nessas questões, a PLB Bahia se engaja muito nessas questões, e nós temos uma diretoria, hoje, mais do que nunca, falo assim porque eu não conheço integralmente todas as ações das diretorias anteriores, mas nós temos uma preocupação muito grande em buscar formação para os nossos pares, para que todos reconheçam como é que funciona, ou como deve funcionar a educação pública para todos os públicos. Nós não podemos, não devemos permitir que uma sociedade, em pleno século XXI,
faça defesa e ganhe visibilidade, ganhe centralidade em projetos de educação pública que atenda apenas aos interesses capitalistas de meia dúzia. Então, pelo combinado, a gente volta para fazer alguns contrapontos e discussão. A ideia é uma reflexão coletiva e, por hora, eu encerro aqui, mas vamos bater essa bola aí de maneira bem coletiva mesmo. E por isso que eu agradeci no início, viu, Márcio e Ana Paula, pela oportunidade do espaço, porque nós precisamos de espaços para discutir educação pública, sem essas retóricas, sem esse saudosismo de que a educação pública boa era aquela que em uma família o pai escolher, você vai para a escola e você vai para o trabalho, você é para as letras e você é para o trabalho, como se fossem coisas diferentes. Então, talvez daí é que venha também essa mística de que o professor, de que o funcionário público goza de regalias e os outros é que trabalham. O devido respeito a todos os trabalhadores, mas nós, funcionários públicos, nós, trabalhadores da educação pública, nós trabalhamos e trabalhamos muito e não temos problema nenhum em dar conta do nosso trabalho, do resultado do nosso trabalho. Parabéns, Aquino. Muito bem pontuado, viu? Isso mesmo. Tem várias pessoas aqui elogiando a live, parabenizando a professora Jovita, a fala do Aquino, viu? Então, novamente, parabéns. E a gente tem uma pergunta aqui da Dione Ferraz. Ela diz assim: boa noite, colegas. Se o repasse do Fundeb para o magistério é maior que 60%, qual seria o valor real? Aquino ou Jovita pode nos ajudar? Eu vou iniciar, a professora Jovita, ela faz o contraponto aí. Assim, nós, professores, sabemos que existe hoje, no Brasil, graças a Deus e graças a que nem todos os políticos são iguais. A gente precisa também desmistificar essa narrativa de que todo político é igual, todo político não presta. Não é bem assim que a coisa funciona. Não podemos estar, né, nem é 8, nem é 80. É preciso perceber que entre 8 e 80 existem muitas possibilidades aí. E nós tivemos momentos em que grupos políticos tiveram uma preocupação maior com a educação, inclusive a lei do piso, que é uma lei que é um ensaio, vamos dizer assim, de mais de 200 anos. Quando a gente fala de lei do piso, que foi aprovado muito recentemente, mas já existiam discussões sobre lei do piso para o magistério desde 1800. Então, mais de 200 anos, e veio se consolidar agora em 2009, implementado como política pública em 2009. Então, nós temos um piso que nos garante que menor do que aquilo não deve ser pago. A própria Constituição Federal nos garante que todo município tenha um plano de cargos e salários, e, no caso, o Estatuto para o Magistério. Então, com base nisso aí que a gente constitui uma carreira e também a nossa remuneração, o nosso salário, ele é conformado a partir dessas questões. Então, hoje nós temos uma situação em Eunápolis de que muitas coisas que são direitos constituídos e preconizados nas leis federais, estaduais, e na 568 de 2005, que é o Estatuto do Magistério Público de Eunápolis, muita coisa foi e está sendo negligenciado. Principalmente o próprio reajuste. Os pagamentos, as mudanças de níveis, as progressões horizontais e verticais, o próprio investimento da esfera principal, formação continuada para os professores e demais trabalhadores da rede pública. Então, assim, dizer qual seria o salário ideal, nessa conjuntura, é preciso saber o salário ideal para quem, porque a própria carreira já vai deixando também, de certo modo, eu não posso, com 8 anos de trabalho, querer ter um salário
igual, por exemplo, a quem tem 20 anos, 25 anos de magistério público em Eunápolis. Mas eu garanto que a efetiva aplicação dos recursos públicos de educação em educação nos daria melhores condições de trabalho, melhores estruturas físicas da escola e, com certeza, melhores salários. E tudo isso cai aí no bojo do que as legislações vêm chamando de valorização profissional, porque valorização profissional não é apenas a remuneração. A remuneração é apenas a ponta do iceberg, vamos dizer assim. Mas se eu, professor, tenho uma coisa chamada de esperança ou de expectativa, que é isso? Eu vou estudar, eu vou investir na minha profissão, porque eu tenho esperança, eu tenho expectativa, eu tenho uma lei que me ampara e eu tenho Jesus que respeitam essa lei e esse amparo a mim, a nós, trabalhadores da educação. Com certeza nós teríamos uma educação pública de melhor qualidade, sem contar com outras coisas que nós percebemos a necessidade na educação pública. Fala-se muito de tecnologia nesse momento de incerteza, mas não podemos esquecer, embora existam todas essas nuances aí, a tecnologia que tem dado muito certo, que não falhou em momento algum na educação pública, especialmente de Eunápolis, é a tecnologia humana que é efetivamente implementada por cada um e cada uma de nós, desde aquele que está no portão da escola àquela que faz a merenda dos nossos filhos, dos filhos dos nossos amigos, dos filhos dos trabalhadores que têm seus filhos, seus projetos de vida na escola. Eu só vou complementar que quando a Aquino fala na questão do mínimo 60%, me parece que é isso que Dione nos traz, é que até quando, né, pode-se pagar, Dione, o mínimo é 60%, mínimo. Nada impede que seja mais de 60%, e que existe a complementação. Quando a gente fala dessa cesta do Fundeb, 60% são daqueles impostos de controle. Mas, por exemplo, lá nessa cesta não está incluso IPTU, não está incluso ISS, os impostos municipais, que desses impostos, além dos 5% que sobram dos outros, que é dos 25% constitucional, só 20% vai para a cesta do Fundeb, né? E 5% vem para o que a gente chama de MDE, que é o que deve ser gasto com a educação. Os 25% dos outros impostos também têm que ser gasto com a educação, né? Então, para os outros profissionais que trabalham na educação. A gente não vê em Eunápolis nenhum outro investimento em educação. A gente não vê investimento, por exemplo, no transporte escolar. Não é? Quando a Aquino vem falar, essa luta é nossa. A gente vem há muito tempo dizendo que os ônibus não estão bons, que os ônibus estão caindo, que os alunos estão sofrendo acidentes, que as escolas não têm porta nos banheiros, que é o mínimo de dignidade. Eu saio da minha casa para eu ir para uma escola onde eu veja um lugar que me dá esperança. Eu, enquanto aluno, eu que vivo numa vulnerabilidade social, eu que não tenho muito na minha casa, que eu tenho que minha mãe, que meu pai pode me oferecer, mas que essa mãe, esse pai, essa família, que coloca na escola para dar esperança a ele, uma esperança de um mundo melhor, ele chega na escola e a escola não oferece essa esperança, não oferece um lugar que ele queira estar, porque eu quero estar. Então, quando Aquino diz que quem faz a escola em Eunápolis somos nós que fazemos a escola, somos nós que somos a esperança desses alunos, todos aqueles que estão ali na escola. A gente chega na escola, outro dia a gente fazendo umas visitas,
A pessoa que trabalha na portaria da escola, ele sabia da vida social de todo mundo, ele sabia quem tinha mais vulnerabilidade do que o outro. Então, todos nós nos envolvemos com isso. Então, assim, nada impede ao município que invista em educação. No mínimo, pode ser, no mínimo, é 60%. E quando a gente vem falar deste financiamento, fomos nós, sim, é o movimento sindical, somos nós, professores, que estamos armando uma luta pelo Fundeb. Primeiro pelo Fundef, que só financiava a educação fundamental, nós deixávamos um vácuo aí entre a educação infantil e o ensino médio. Não é? A gente vai numa luta de movimento, foi o movimento de trabalhadores em educação, é uma sociedade organizada que pensa a educação e que pensa com outros, é que traz esse Fundeb, que aí passa a financiar a educação desde a creche ao médio. Mas se você analisar também, esse financiamento foi pouco. Antes, no Fundeb, era 15%. Nós pegamos agora a educação infantil, pegamos o ensino médio e aumentamos 5% só. Nós pegamos as duas esferas, que foi o ensino infantil e o ensino médio, e colocamos nessa cesta e aumentamos só 5%. Então, quando a gente fala que nós precisamos de financiamento na educação, somos nós que estamos agora o tempo todo. Essa semana a gente tem uma formação, né, que a gente vai falar de Fundeb, é esse financiamento do Fundeb. Nós precisamos de Fundeb para que a gente tenha financiamento. E hoje nós discutimos muito no Brasil o que a gente chama de CACS, que é qualidade, né? É custo, aluno, qualidade. Quanto custa um aluno na escola? Né? A gente precisa fazer essa análise. Quanto custa um aluno na escola para ter qualidade social, qualidade de vida, o pensar dele como transformação, para ele ter uma ascensão social de mudança na vida. Então, Dione, nada impede que seja mais do que 100% gasto no investimento no salário, na remuneração, né? No salário, na remuneração dos professores, dos trabalhadores. Pronto, obrigada, Jovita, professor Aquino, muito bem explicado. Eu tenho aqui mais duas perguntas, vou falar as duas e vou deixar com vocês, tá? A primeira é minha, tá? Porque na fala aí de Aquino, ele citou o Estatuto do Magistério, né? E falou de algumas coisas, enfim. Eu ia exatamente em um ponto. Nós sabemos que existem um grupo de professores que já passou já deu entrada no enquadramento e não teve enquadramento. Por exemplo, eu tenho uma colega que está há uns 2 anos nesse processo, né? E agora foi retirada a extensão de carga horária, sendo que ela já tinha direito, né? E eu vou citar o estatuto, lá no estatuto, no seu artigo 95, inciso 4, diz que lá, inclusive, esse enquadramento, ele é automático, né? Então, foi algo que não aconteceu e agora, né, através desse decreto da morte do gestor, ela simplesmente ficou sem extensão de carga horária e ela já tinha direito, inclusive, do enquadramento. Então, isso é algo muito, muito inquietante, né? A outra pergunta é aqui do Edi Sayuri. Vou fazer, mas eu acredito que na sua fala você já explicou, aí você pode complementar. Ele fala, Flávio, boa noite, eu acho que ele quis dizer Aquino. Me tira uma dúvida. Tem um documento em mãos que diz o seguinte: a folha de pagamento dos professores de Eunápolis é composta de 1.699 docentes. Existe uma outra folha de pagamento com mais 178 funcionários com diversos cargos. Existe uma terceira folha de pagamento com outras funções ligadas à educação, com 1.399 pessoas que estão recebendo seus salários na folha dos professores. Haja vista que 3.276 pessoas não é a realidade que corresponde à folha de pagamento dos professores. Pergunta, afinal, quantos professores a cidade de Eunápolis tem? Aqui não fala, depois eu complemento. Olha só, de acordo o mês que você foi em busca dessas informações no portal do TCM, você realmente vai encontrar esses valores, números exorbitantes. Por exemplo, se você for em dezembro,
ou melhor, se você for em janeiro, você vai encontrar um número maior, porque é quando eles contabilizam, por exemplo, o pagamento do 13º, certo? Eu costumo fazer isso, além de acompanhar mês a mês, porque eles não alimentam essa plataforma todos os meses. É sempre com um certo atraso. Por exemplo, o que está lá mais atualizado é fevereiro. Não temos março ainda, nem abril. Se você for em janeiro, por exemplo, você vai perceber que professores efetivos, lá aparece um número realmente muito alto, por conta dessa questão aí, que eles contabilizam o 13º, essas questões aí. Mas os números, por exemplo, eu peguei novembro de 2019 e peguei fevereiro, que é o mais atual, de 2020. Novembro de 2019, professores efetivos, 854. Temporários, 238. Outras funções ligadas à educação, 572. Outras funções ligadas à educação, regime temporário, seletivo, 170. Comissionados, 170. Agente político, 1, que é a secretária de Educação. Fevereiro de 2020. Efetivos professores, 853. Temporários professores, 187. Outras funções ligadas à educação, efetivos, 568. Temporários ligados à educação, 153. Comissionados, 172. Político, 1. Só fazendo agora sobre o decreto, logo de início aqui, esse decreto, ele vai suspender o contrato, a grosso modo, demitir durante 2 meses ou durante até 4 meses, 187 professores temporários, mais 153 trabalhadores de outras funções, ou seja, cerca de 400 famílias ficarão sem remuneração, sem condição de sustentar seus lares. Além disso, dos efetivos, nós temos um grupo que ou tem 2 matrículas, porque fez 2 concursos, ou já são enquadrados, tem 40 horas. Aí o que ocorre? Desse total aí de quem tem 40 horas efetivos e 2 concursos de 20 horas, temos média de 500 professores. Fica aí cerca de 350 professores que, dos concursos mais recentes, não são enquadrados, recebem extensão de carga horária, perdeu a extensão de carga horária. Então, nós temos aí mais umas 3 centenas de professores que estão perdendo 20 horas. Então, quando a PLB, quando os professores vão às redes sociais e diz que nós estamos sendo duramente penalizados por uma ação sem precedente de crueldade, não é brincadeira. Quando a gente procura fazer movimentos políticos para conscientizar, para chamar a atenção do gestor público pelo que aconteceu, não é porque tivemos gordurinhas queimadas. Nós tivemos remuneração, tivemos salários subtraídos, como nós estamos vendo até o momento, sem nenhuma justificativa financeira até o momento. Aquino, às vezes também no portal, como o professor de Eunápolis, na sua maioria, quase que absoluta, tem 40 horas, ele vai entrar como 2. Talvez por isso que ele vê aí 1.600 professores, porque como ele tem 2 turnos, 20 mais 20, aí ele entra nessa contagem, entendeu? Quando a gente foi fazer o levantamento no ano passado para adequar para fazer realmente o que realmente o município precisava, aí às vezes ele vai estar contando 2 vezes, porque ele tem 2 cargas horárias. Talvez por isso que há essas informações, porque o Tribunal de Contas, a gente tem que saber muito
pesquisar, porque às vezes a gente não entende muito das informações que estão lá. Então, talvez seja por isso que tem 1.600, pelo fato de que, na maioria, quase que absoluta dos professores, tem desdobramento. Quanto à pergunta da questão do estatuto, ele realmente diz que com 5 anos consecutivos, automaticamente enquadrado. Porque a ideia é a seguinte: nós não temos extensão, nós temos alteração de carga horária. A gente solicita essa alteração de carga horária e com 5 anos consecutivos, automaticamente nós estaríamos enquadrados. O município de Eunápolis, ele faz a alteração, porém ele não incorpora no salário. Como ele não incorpora no salário, tem que fazer uma análise. Quando ele fala automático, seria nessa possibilidade de que a gente alteraria a carga horária, que eu que sei, se você olhar o estado da Bahia, a rede estadual é assim. Aí, quando você faz 5 anos, automaticamente você não sai mais dessa carga horária. Mas aqui, como isso nunca aconteceu, e tudo no serviço público não pode ser automático, tudo no serviço público é ao pedido, né? Segundo as prerrogativas da administração pública, tudo tem que ocorrer, tem que ser a pedido. Então, assim, só que nós temos professores, que é o caso até de Ana Paula Lima, que já até perguntou aqui, que tem mais de 7, 8 anos com alteração de carga horária. Esse parecer dela já saiu, já foi analisado pela comissão de gestão, já foi deferido e está na Secretaria de Administração para pagar. Então, assim, ela está sendo punida pelo município. O município puniu no sentido de não alterar a carga horária, não só ela, nós temos vários casos, eu citei porque foi a que perguntou aí. O município puniu a não dar essa alteração, inclusive não dispensou ela 20 horas para estudar, porque ela faz um mestrado, não deu essa licença a ela de 20 horas, porque ela precisa de 20, porque a pesquisa dela é na escola, puniu por não dar licença, e agora ainda pune tirando o que é de direito dela, né? Ou seja, quem pratica o crime, o que sofre a ação é que é punido neste momento. É o que a gente está vendo aqui. Então, é cruel, realmente, quem já tem seu direito adquirido. Eu tinha uma professora que ela recebia em torno, é só ela que mantém o filho até numa faculdade, que ela ganhava em torno de R$3.000, e ela recebeu mês passado R$400. Aí a gente pergunta, como ela vai manter a sua vida, como é que ela vai manter a sua dignidade com isso? Não é? É uma coisa assim que a gente... É uma crueldade tamanha que a gente não sabe, não tem explicação. Eu acho que só a justiça que vai nos dizer, dentro dos preceitos éticos, dos preceitos de justiça, do direito, que vai funcionar isso. Só entrando nesse assunto, professora, porque assim, a gente percebeu que o professor José Aquino explicou muito bem aqui a relação do financiamento, né? Que não tem justificativa. Por outro lado, eu também fiquei sabendo que tem colegas professoras da rede municipal que teve um plano, então, para adaptação emergencial na educação aqui em Eunápolis. Esse plano não funcionou, então os professores não aderiram, por isso que houve o corte de salários. Como isso se deu? Por quê? Não. O planejamento de atividades remotas, né? O planejamento emergencial, todos os professores, acho que 99% ou mais, quase 100% dos professores fizeram adesão. Todos aderiram ao projeto, todos já criaram seus grupos, já estavam todos na formação, a Secretaria de Educação estava já nesta formação, os professores estavam já participando. Nós temos professores que já criaram grupos com os pais, né? Então, nós temos um planejamento elaborado pela Secretaria de Educação, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. Eu sou conselheira, não estou aqui falando em nome do Conselho de Educação, mas foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. Nós solicitamos a participação efetiva do professor, que é o elo. O objetivo desse plano era manter as competências e habilidade, né, dos alunos, para que a gente não perdesse o vínculo total, para que o aluno também não perdesse o hábito, né, de criar um momento de estudo, de tentar fazer suas tarefas, e para que quando ele voltasse, a gente pudesse perceber
até onde ele estava e para continuar o estudo. EUNAPOLIS, 100%, quase 100% dos professores fizeram adesão. Nós tivemos professores que adquiriram notebook, não é porque às vezes seu celular não está. Nós fizemos pacotes de internet, porque a gente vai precisar de muito isso. E isso não foi levado em consideração. Eu tenho a impressão de que não está havendo uma rede de comunicação dentro da gestão, porque é impossível, onde a Secretaria de Educação esteja com todo esse plano funcionando, já com toda a rede funcionando, já em diálogo com os pais, as escolas funcionando, os outros trabalhadores na escola passando essa atividade, fazendo levantamento, né? Não é grafite, sabendo quantos alunos tinha, como estava. Tínhamos dados até de quantos tinham celulares, né? Tudo isso já estava pronto, e aqueles que não tinham celulares, pelo menos como seria entregue essas atividades. Então, todo mundo já tinha se envolvido em todo esse processo. E aí foi interrompido, e que fique bem claro que esse processo foi interrompido pela gestão de EUNAPOLIS, da Educação Pública Municipal. Não foi pelos professores, não foi pela trabalhadora de educação, não foi pela gestão da escola, mas sim pela gestão do município. Atenção, Paulo. Márcio, dá para eu fazer os comentários rapidinho, antes de finalizar? Pode ser, né? Tá. Então tá. Maria Alves Silva, ela fala, chega a ser nojento, depois ela completa. Adoro ouvir sua explicação, Jovita. O Flávio Penedo, ele fala, pensar a educação a partir da visão dos professores. A companheira da Eliana Risselli, os professores precisam tomar as rédeas da situação e eleger representantes de nossa classe de fato comprometidos com a educação. A Sebastiana está aqui assistindo, a Dione, né? A Dione Ferraz. Todas as nossas conquistas foram adquiridas na luta. Somos o chão da escola. Parabéns. Excelente diálogo. Fora Bolsonaro. # Fora Bolsonaro. O Helder Lima. Aqui, não sabemos que o que aconteceu em Eunápolis, 2 semelhantes municípios. Ele repetiu novamente. Maria Silva, novamente, pode ser também que tenha as 2 matrículas. Ela comentou na questão do número que apareceu lá alterado, né? Que apareceu alterado na planilha, no portal da transparência. Na transparência. Isso. O professor Ciro, ele fala parabéns, professora Jovita, parabéns ao professor Aquino, ótimo debate. Prontinho. Então, pessoal, a gente está chegando aí para quase 1h30, então, de discussão, de debate. Queria agradecer a presença dos professores, da colega Ana, de todo mundo que está ouvindo. Como foi acertado no início, a gente deixa, então, aí 5 minutinhos para os professores fazerem suas considerações finais, darem seu recado, para a gente encerrar essa que foi uma ótima discussão, um ótimo debate. Começar com a professora Jovita, professora. Eu ia mandar a Kim começar, porque eu comecei, agora seria eu. Não, então tudo bem, não tem problema não. Pode começar então, professora. Aqui na secretária, quem me substitui quando não tiver a vice, quando ligar não puder, aqui me substitui. Vamos lá, Kim. Sem problema. Porque falar depois, despedir depois da professora Jovita é complicado, né? Nada. Eu quero me despedir justamente depois de você. Mais uma vez, agradecer a vocês pela atitude politizadora, além do partido PSOL. Essa é uma atitude politizadora em todos os sentidos, principalmente na questão da educação pública. E dizer que estarei sempre à disposição para mais oportunidades, tanto de modo coletivo, quanto de modo mais individual, e eu digo isso aos meus colegas, companheiros de trabalho. E aí eu não poderia deixar de agradecer assim, a atenção de vários colegas de vários municípios, pessoal de Porto Seguro, professora Jovita, tem professores lá nos assistindo, pessoal da nossa regional, tem muita gente nos assistindo,
Pessoal, inclusive alguns colegas de Vitória da Conquista tá nos assistindo, elogiando aqui pelo WhatsApp, pela atitude de Eunápolis de estar trazendo a público essa discussão. Então, parabéns, mais uma vez, pela atitude. De agradecer também, pode, eu, enquanto pai de estudante que está na rede pública, e em nome da APLB também, junto aí à professora Jovita, né, a gente percebe, ultimamente, um engajamento muito positivo da APAD, na pessoa da mãe Isa, que tem estado incisivamente na luta pelo direito de garantia de qualidade de educação pública aos filhos de vários pais e várias mães de Eunápolis que não podem falar ou que não falam por uma questão de politização, mas ela tem feito esse engajamento em prol da educação pública em nome dos pais, né, através da associação APAD, a nossa diretoria, que está todo mundo antenado, né, um abraço a todos eles. Eu e a professora Jovita estamos aqui, mas eles passaram o dia todo, assim, tanto assessorando as questões diversas da educação a nível de Eunápolis e de delegacia, quanto esse momento que nós estamos aqui. Então, dizer que todos os dados que eu trouxe aqui hoje são dados públicos, sobre repasse mês a mês, isso pode ser visto no site do Banco do Brasil, isso pode ser visto também no site do FNDE, sobre vários repasses de educação pública para Eunápolis e para qualquer município do Brasil. Sobre os dados que eu falei aí de número de funcionários, salário de funcionários, nós somos funcionários públicos, nossa vida, nosso fazer profissional também é público, isso está no portal TCM Bahia, então é só a gente olhar lá com o devido cuidado, se atentar para as questões, para não haver interpretações difusas, né? E é isso aí. O nosso objetivo, junto à PLB, é de estar trazendo mesmo esclarecimento, é de estar nos fortalecendo enquanto diretoria, enquanto instituição sindical, para melhor representar todos e cada um dos trabalhadores e trabalhadoras da educação pública desse município. E eu preciso deixar claro que nossa diretoria é uma diretoria que tem se empenhado muito em prol da educação pública, dessa representatividade, para além dos direitos dos trabalhadores, mas para garantia de educação pública de qualidade para todos os públicos. E eu tenho aprendido muito nesse diálogo com os meus pares na PLB, a professora Jovita, essa pessoa que tem essa sabedoria e essa força, né, que muitos momentos eu me sinto muito honrado de estar onde eu estou e responsabilizado também, porque toda a história de luta, de trabalho que a PLB em Eunápolis faz, eu não posso chegar lá e fraquejar e fazer de modo que não seja para tornar essa instituição a instituição cada vez melhor. E um abraço a todos e todas que nos ouviram. Faça reprodução dessa live, indique essa live, e nós, enquanto trabalhadores, não só a nível de Eunápolis, mas a nível de Brasil, a nível de mundo, nós precisamos, de fato, nos unir para nos fortalecer, para termos, de fato, dignidade de ser humano e condição de trabalhador, e como a professora Jovita falou, para que os nossos descendentes, os nossos filhos, as pessoas com quem a gente convive, tenham orgulho de quem nós somos e que queiram, de fato, que se encante pela educação pública, que se encante pelos serviços públicos, pela política pública, no sentido de fazer a diferença. Obrigado a todos pela atenção e estarei sempre à disposição quando a ideia for discutir educação pública de qualidade para todos e todas. Obrigado. Nós dois quase não falamos. Pronto. Minha vez? Veja bem.
Tem um colega, Porto Seguro, que Neilton, quando eu começava a falar, ele falava, toma o microfone de Jovita, e aqui a gente tá, e ele também é igual. Bem, eu costumo dizer que não são minhas considerações finais, né? São as nossas considerações do dia de hoje. Nós já conversamos hoje, às 8 horas da manhã, em reunião, e terminamos às 4 da tarde. E amanhã também a gente tem várias reuniões, porque o sindicato, ele funciona com representações. Nós somos a diretoria, mas nós temos em cada escola um representante. De todas as funções da escola, nós temos um representante, que é a voz da PLB na escola e a voz da escola dentro da PLB. Porque, às vezes, eu mesmo não estou atualmente dentro do chão da escola, mas a gente precisa ter essa escuta, né? A gente precisa escutar todos os que estão na escola, porque não tem um material adequado para alguém que faz alimentação escolar, por tudo isso. Então, a gente funciona nesse caminhar. Então, eu queria aqui, nesse momento, agradecer a vocês, ao PSOL, né? Não é o partido que eu sou filiada, mas muito obrigada pela atitude, pela ação de discutir educação, de discutir políticas públicas, agradecer toda a diretoria da PLB, aqui eu me dirijo a toda a delegacia de Eunápolis, nós temos Belmonte, nós temos Itapebi, nós temos Jucuruçu, Itamaraju e Nova Viçosa. Os nossos municípios são bem distantes, onde a gente faz questão de visitar cada um. Nós conhecemos, além dos municípios, nós conhecemos as escolas de cada município que compõem a delegacia. Nós temos, como a Aquino disse, nós temos também a PLB Bahia, a gente está junto, não é que a gente se conhece, a gente se fala, a gente discute educação pública. E nós temos a regional. A regional nossa são 25 municípios, nós estamos sempre um com o outro, falando e muito unidos em unidade de luta, em unidade de classe trabalhadora. Então, a diretoria da PLB Eunápolis, que 2 estão aqui, os outros estão ali, assessorando, buscando, né? Enquanto uns estão participando de reuniões, os outros estão buscando documento. Nós fazemos questão de ocupar os espaços públicos, nós estamos em todos os conselhos da educação, do direito da mulher, da criança e do adolescente. Toda a diretoria da PLB estão engajada nesses espaços, onde discute a educação. Nós estamos em todas as comissões, agora mesmo nós estamos em uma comissão que está discutindo o currículo para Eunápolis. Então, assim, nós estamos para além da luta, nós estamos em formação para entender a educação. Assim que eu fui para o sindicato, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi justamente fazer uma especialização em gestão pública. E em gestão pública municipal, para eu, pelo menos, fazer uma leitura de como é o município. Então, eu preciso, neste momento, agradecer a Lindaura, a José de Aquino, a Egnaldo, a Jacilene, a Alessandra, que é a nossa ferramenta de internet, a Rubens, a Letícia, a todos os que compõem a diretoria da PLB Eunápolis, que estão ali nos bastidores, e os representantes da escola, que faz com que a gente caminhe também. E quero dizer a todos que não solte a mão de ninguém. Nós não vão nos calar, não vão tirar os nossos direitos. Nós somos resistência, nós estamos nessa luta. Queria fortalecer as falas de Aquino, como hoje a gente está com os pais, sim. Isa tem, a gente fala em Isa, que é da PAD, mas nós temos vários pais, né? Que tem até um pai que hoje compõe o conselho do Fundeb, que a gente leva para... Senta conosco... Darivaldo. Então, a gente está com todos os pais. Ainda ontem recebi uma ligação de um pai de José de Araújo Santana, de uma escola, Cláudio, que ele também quer discutir educação com a gente. Então, a gente precisa se juntar e dizer que a escola não é pai de um lado e professor do outro. São os dois com o mesmo objetivo. Todos queremos uma educação pública para o público, para o trabalhador. Nós precisamos entender que nós, enquanto trabalhadores, enquanto professores, enquanto trabalhadores da educação pública, é que formamos os trabalhadores. E é por isso que nós temos que defender
os trabalhadores, as pessoas que constroem o país, a pessoa que constrói essa sociedade. Então, vamos continuar a resistência, vamos continuar com muita sabedoria, pedindo, sim, sabedoria a Deus, né? Pedindo força e força um no outro, tá? Que a gente está aqui e vamos continuar. Obrigada a vocês, Márcio, Ana. É um orgulho muito grande eu ver Márcio aqui, né, Márcio? Porque eu conheço Márcio há algum tempo. Eu tenho uma história em Eunápolis que acho que eu conheço todo mundo. Então, a gente não deve passar pela história, né? A gente deve compor a história. Eu acho que a gente está compondo essa história. Nós estamos compondo a história de Eunápolis. Nós estamos fazendo parte, participando e construindo e escrevendo essa história com a educação. E é nessa luta que a gente vai continuar. Força, meus companheiros, minhas companheiras. Quando eu falo companheiro, é companhia, de andar junto, de lutar junto. Então, força, e nos fortaleça também, porque quando a gente sabe que vocês estão conosco, nós ficamos cada dia mais forte. Obrigada pela essa oportunidade. Tá? Parabéns. É muito bom a gente estar discutindo a educação pública em Eunápolis, justamente com quem faz a educação pública. Obrigada. Obrigado a você, professora. Ana, você quer complementar, falar alguma coisa? Fique à vontade, antes da gente encerrar. Então, eu queria agradecer, né, a presença de todos que participou aqui na live. Teve alguns comentários que eu não consegui fazer leitura, pessoal, porque passou muito rápido, nosso tempo realmente é pequeno, nós estamos chegando a quase 2 horas praticamente, né? Teve gente que mandou aqui recado pelo WhatsApp, mas eu não consegui, não dei conta a fazer leitura de tudo, né? Me perdoem. Então, agradecer a presença de todos, também da professora Jovita, do professor Aquino, pelo sim de vocês, tá? E eu também queria falar sobre nossa próxima live, que vai ser na próxima terça, dia 26, tá? Então, a próxima terça, dia 26, a gente vai estar falando sobre o feminismo, o que é e para que serve, tá? Nós estaremos aqui com 2 representantes, com a professora Deliana Ricelli. A professora Deliana, ela é mestre em linguagem e representação e ela é militante da Marcha Mundial das Mulheres, tá? E também com o coletivo de Dandara, vai vir uma representante do coletivo, tá? Então, vai ser uma discussão muito importante e necessária também. É o que o Jovita falou, é para além do partido político, tá? E é isso, o recado só esse, Demárcio. Não, eu vou só agradecer também a presença da professora Jovita, é um prazer muito grande estar aqui, e aí, cerrando fileiras com ela, aí, defendendo a educação, é realmente um prazer. Agradecer também as explanações do professor José Aquino, muito boas, e agradecer a todo mundo que participou. Eu acho que o vídeo, na verdade, ele tem um conteúdo extremamente didático, então, eu acho que quem puder compartilhar, quem quiser assistir novamente, acho que é uma ferramenta muito boa para aprender um pouco mais, inclusive se constituir enquanto combatente aí contra os desmandos que vem acontecendo. Queria falar exatamente como o professor Aquino, a professora falou de esperança, e o professor Aquino falou de política de Estado. A gente tem 2 políticas de Estado que são muito importantes, que é uma que é o SUS, que a gente está vendo agora quanto que é importante o SUS, e também a educação, que ela é universal. São dois sistemas que nós temos no Brasil, que são direitos cidadãos, que são universais e que, infelizmente, funcionam, mas poderiam funcionar muito melhor. Então, a gente tem que realmente estar sempre junto, sempre atento e forte para esse combate, para essa luta, né? Fortalecer aqui, dizendo mais uma vez que nós somos a favor do adiamento do Enem, mas que estamos nas redes sociais. Se precisarem os alunos aí, principalmente da rede pública, precisar de ajuda, nós estamos aí para tirar dúvidas, para auxiliar. Estamos tentando montar meio que uma forma de cursinho virtual. Vamos ajudar, mas somos a favor do adiamento. Entendemos que, nesse momento, a educação ela escancara a divisão e a desigualdade social que tem no país, ok? Tem uma outra ação também que a Ana falou no início, que é a questão das máscaras. A gente continua produzindo máscaras aí, agradecer, inclusive, as doações dos colegas filiados ao partido. Teve também a doação de uma amiga, que foi a Marlene Marques e a Marisa Marques, também que nos ajudaram. E a rede Solidariedade está se ampliando,
que é a questão, então, do DCE da UNEB. Eu vou postar aqui agora os sites oficiais deles, no caso, o Instagram, e também a página aqui no Facebook, para maiores informações. Como poder, então, no caso, ajudar, a doação de mantimentos, produtos de higiene, até mesmo contribuição financeiras. Então, vai estar aqui nos comentários. Quem quiser contribuir, então entre em contato com eles. Por fim, mais uma vez, agradecer, convidar para a próxima live que Ana já noticiou aí, que vai ser na terça-feira, e muita força, muita luta para todos nós nesses momentos. Encerrando aqui, galera, muito obrigado e até a próxima. Até mais, gente.